Ok, a nossa abordagem hoje é sobre porcentagem. É um assunto que todo momento nós estamos precisando. Nós vamos a um shopping, nós vamos a uma compra, tá certo? Nós vamos pagar o cartão de crédito, nós temos juro, né? Nós temos desconto, 10%, 5%. Então hoje nós vamos trabalhar várias situações sobre porcentagem. Então nós vamos, primeiro a ideia, o que é porcentagem? Então eu tenho P%. Quando você tem aqui P%, na realidade você tem P sobre 100. Um exemplo, eu tenho 27%. Então, quer dizer 27 sobre 100. Que isso, na realidade, é 0,27. Por que duas casas decimais? Porque você tem 2 zeros, gera duas casas decimais. 0,5%. Na realidade, você tem 0,5 sobre 100. Isso, na realidade, vai ficar 0,005. Porque você já tem uma casa decimal, mais duas casas decimais, então você gera 3 casas decimais. Então, um assuntozinho só para lembrar. P por 1000. Tá certo? Isso é P por 1000. Como é que a gente trabalha isso? Então, você tem 2 sobre 1000. Ok? Então, você tem 3 zeros. Então, implica 3 casas decimais. Ok? Então, você tem 2 milésimos. 315 por 1000. Na realidade, você tem 315 milésimos. 315 sobre 1000. Isso gera 0,315. 3 casas decimais. Então, nós vamos ver agora um assuntozinho só, abordando, trabalhando essa parte, entender melhor o que é percentual. Então, primeiro, nós vamos transformar. Então, ó, nós vamos transformar, tá certo? Em percentual. Percentual. Então, vamos fazer a transformação. Transformar em percentual. Item A. Eu tenho 0,3542. Então, eu tenho um número decimal. Como é que eu transformo esse número decimal em percentual? Bem simples. Deslocamos, damos um pulo para a direita de duas casas decimais. Então, nós vamos ter 35,42. Aí você bota por cento. Simples. Então, lembre, quando você tiver um número decimal, transformar em percentual, desloca duas casas para a direita, coloca a vírgula, desloca a vírgula duas casas para a direita e bota o percentual. O item B. Ora, nós temos 2/5. Como é que nós transformamos 2/5 em percentual? Tá certo? Então, nós vamos simplesmente dividir. Tá certo? Então, primeiro caso. Então, vou dividir. Como? 2 dividido por 5. Ok? Transformar em um número decimal. Então, nós temos, não é possível dividir, um 0, mas eu quero dividir, coloco um 0 aqui, a vírgula. Então, eu tenho 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Ok? Lembrando que nós temos que ter, para transformar 0,4, nós temos aqui 0,4. Como é que eu transformo em percentual? Então, lembre, eu preciso de duas casas decimais. Então, você bota, pronto, 0,4 é a mesma coisa de 0,40. Então, desloca para a direita duas casas decimais. Então, vai ficar 40. 40 o quê? Por cento. Ora, nós poderíamos também ter, ok? Nós poderíamos ter também feito de uma outra maneira. Como? Nós temos 2/5. Observem que o denominador é um divisor de 100. Então, 100 dividido por 5 dá 4. Então, multiplica, ó,
100 dividido por 5 dá 20. Então, multiplica em cima, embaixo por 20. Porque você não altera a fração. Então, vai ficar 40 sobre 100. Isso caracteriza 40%. Ok? Então, vamos agora o item C. Aliás, lembrando como é que eu transformo em potência. Eu tenho 3/7. E agora, Pacífico? 3/7. Como 7 não é um divisor, tá certo? Como 7 não é um divisor, lembre, o 7 não é um divisor de 100, então eu vou fazer simplesmente a divisão. 3 dividido por 7. Então eu tenho, não é possível um zero no quociente, mas eu quero continuar a divisão, zerinho aqui, a vírgula. Então eu tenho 30 por 7, dá 4. 7 vezes 4, 28, para 32, mais um zerozinho. Então eu tenho 2 vezes 7, 14, para 26, mais um zerozinho. Dá mais um zerozinho aqui. Então nós temos 60 por 7. Então nós temos 9. 9 passa, então é 8. 7 vezes 8, 56. Então, nós temos 40. 40 por 7 dá 5. 7 vezes 5, 35. Para 45. Aí eu digo, nós não vamos parar nunca. Normalmente, quando você faz esse tipo de divisão, você gera 4 casas decimais para maior aproximação. Então, você tem 3/7. Na realidade, você vai ter 0,4285. Como é que eu transformo isso em porcentagem? Desloca a vírgula para a direita 2 casas decimais. Então, na realidade, isso aqui vai dar 42,85%. 42,85%. Ok? Então, lembrem, são situações para que eu tenha transformação em porcentagem, ok? Então, vamos agora uma outra situação, tá certo? Uma outra situação é reajustes sucessivos. Então, nós vamos ver situações chamadas de reajuste sucessivo. Pronto. O que é reajuste sucessivo? Então, vamos imaginar que eu tenho um objeto, tá certo? Ele aumenta 20%, depois ele aumenta 10%. Quanto é que vai ser esse reajuste? Então, vamos ver aqui. Bem calmo, calmo. Eu tenho um produto, qualquer que seja ele. Então, a melhor coisa é imaginar que esse produto seja 100. Certo? Para ter uma ideia do reajuste. Então, 100 mais 20%. Ele vai para... Tá certo? 20% de 100. Então, 20% de 100, na realidade, ok. Então, 20% de 100, lembre, de 100. 20% de 100, na realidade, é quanto isso aqui? Isso é igual a R$20. Então, ele vai ficar, primeiro reajuste, vai ficar 120. Agora, o que é que eu faço? Do 120... certo? 120, eu tenho um aumento de quem? De 10%. De 120. Que na realidade, isso caracteriza R$12. Então, vai ficar 120 mais 12, 132. Então, o reajuste na realidade era 100. Agora tem 132. Então, um reajuste sucessivo de 10% e de 20%, na realidade, é um reajuste de quanto? De 32%. Era 100, foi para 132. Pacífico, tem alguma diferença se eu pegar primeiro 10, depois 20? Não. Tanto faz pegar primeiro 10, depois 20, ou primeiro 20, depois 10. Nós temos a mesma situação, tá certo? Tem a mesma situação. Então, vamos ver agora... Tá certo? Desconto sucessivo. Desconto sucessivo. Ok? Ok.
Como seria esse desconto sucessivo? Então, primeiro você desconta 10%, depois você desconta 20%. Ou você desconta 20%, depois 10%, não faz diferença. Então, eu tenho um produto, a ideia é sempre a mesma. Imagine que você tenha 100, tá certo? 100. Aí você tira 20%. Lembre, desconto, você tira 20% de 100. 20% de 100, na realidade, isso aqui é 20. Se você tinha 100, tirou 20, fica com 80. Nesses 80, agora você tira os 10% de 80. Ora, 10% de 80, simples, é igual a 8. Então, você fica com 72. Lembre, você tinha 100, tirou 72. Então, na realidade, você teve um desconto de 28%. Então, lembre, desconto sucessivo, reajuste sucessivo, você trabalha, primeira ideia, quanto é que você vai ter de percentual? Qual é o desconto real, tá certo? Ou o reajuste sucessivo. Isso é só para termos uma ideia de situações diversas, tá certo? Então, nós vamos agora alguns exercícios básicos, tá certo? Trabalhar para criar uma ideia de percentual. Como é que funciona isso na nossa cabecinha? Então, nós temos aí o primeiro exercício. Diz assim: um fichário tem 25 fichas numeradas, sendo que 52% dessas fichas estão etiquetadas com número par. Quantas fichas tem a etiqueta com número par? Então, veja aqui, ó, a quantidade de etiqueta número par é, olha lá, ele diz a seguinte coisa, o que ele diz? Que o fichário tem 25 fichas numeradas, sendo que 52% dessas fichas sendo etiquetadas com número par. Então, implica, o que você tem? Você tem 52% de quem? Do total. Quem é o total? 25 fichas. Então, 52% de 25, é isso que ele quer. Para facilitar, vamos transformar isso em fração. Então, vamos ter 52%, então 52 sobre 100, de vezes 25. Então, vamos simplificar de uma maneira bem prática, né? Então, assim, ó, por 25 dá 1, por 25 dá 4. Então, nós vamos ter 52 dividido por 4. Ok? Simplificando, resposta, 13. Bom, você podia fazer por parte. Por 2 dá 26, por 2, podia fazer assim por parte. Para não perder questões. Por 2 dá 26, por 2 dá 2. 26 sobre 2 dá 13. Pronto. Então, implica que o número, que 52% de 25, na realidade, é 13. Ok? Então, vamos à seguinte questão. Lembre, questões básicas, questões de percentual, para ter ideia como é que funciona passo a passo. Então, vamos ver para a questão de número 2. O que diz a questão número 2? No torneio pré-olímpico de basquete, realizado na Argentina, em agosto de 1995, a seleção brasileira disputou 4 partidas na primeira fase e venceu 3. Qual é a porcentagem de vitórias obtidas pelo Brasil nessa fase? Então, nós vamos mostrar a vocês 2 maneiras interessantes de se resolver essa questão. Então, lembrem, eu posso usar regra de 3, nós já vimos tempos atrás, regra de 3,
Então, como é que se resolve uma questão por regra de 3? Então, lembre, o total, sempre quando falar no total, você pensa em 100%. Então, 4 partidas representa 100%. 4 partidas representa 100%. 3 partidas que o Brasil venceu representa X%. Pronto. Então, regrazinha de 3. 4 está para 3, assim como 100 está para X. Elimina o percentual. Então, o que eu vou ter? Uma simplificaçãozinha. Por 4 dá 1, por 4 dá 25. Aí você tem o produto dos meios igual ao produto dos extremos. X é igual a 3 vezes 25. 3 vezes 25. Então, na realidade, X é igual a quem? A 75%. Na realidade, o Brasil venceu 75%. Então, nós temos outra maneira de fazer. Então, podemos falar a ideia de percentual. O que é a ideia de percentual? Na realidade, percentual é a parte dividido pelo todo. É a parte dividido pelo todo. Essa é a ideia, certo? De percentual. É a parte dividido pelo todo. Pronto. Ora, quem é a parte? Na realidade, a parte é 3 que o Brasil ganhou. Quem é o todo? 4. Isso aqui, se você dividir 3 por 4, dá 0,75. Em termos percentuais, isso é 75%. Ok? Então, lembrem. Ou também poderíamos fazer assim. Como? Tá certo? Pegar o 3 dividido por 4. 4, na realidade, é um divisor de 100. 100 dividido por 4 dá 25. Então, multiplica em cima e embaixo por 25. Aí você tem 75 dividido por 100, que na realidade caracteriza isso aqui, em termo percentual, 75%. Em percentual, isso caracteriza 75%. Pronto. Qual a porcentagem da vitória obtida pelo Brasil nessa fase? Na realidade, questão de percentual, existe várias maneiras de fazer. Eu estou lhe mostrando só para você ter uma ideia, saídas. Na hora da prova, vai rápido, tá certo? Vai daquela maneira mais prática. Vamos ver a questão de número 3. A questão de número 3 diz assim: numa indústria trabalham 255 mulheres. Esse número corresponde a 42,5% do total, tá certo? De empregado. Quantas pessoas trabalham ao todo nessa indústria? Então, nós podemos fazer de duas maneiras. Podemos usar a regra de 3. Então, essa questão de número 3. Então, como é que a gente faz regra de 3? Simplesmente, 255 é o total. Olha aqui o que ele diz. 255 caracteriza o quê? Ele diz, numa indústria trabalham 255 mulheres. Esse número corresponde a 42,5%. Não é o 100%. 42,5%. Então, o 100% caracteriza X, que é o total de mulheres. Regrazinha de 3. Então, 255 está para X, assim como 42,5 está para 100. Então, se nós multiplicarmos em cruz, eu vou ter, certo?
42,5x, 255 vezes 100, acrescenta 2 zeros. Pronto. Então, x, na realidade, vai ficar 25.500 dividido, 25.500 dividido por 42,5. Aqui nós vamos treinar um pouquinho a parte de divisão, tá certo? Vamos dividir. Então, como é que eu divido? Certo? Vamos lá. Como é que eu divido 25.500 por 42,5? Primeiro, lembrando, o número inteiro, a vírgula está à sua direita. Igual às casas decimais. Um zerinho aqui, outro zerinho aqui. Pronto. Depois que você faz isso, você elimina a presença da vírgula. Então, você elimina a vírgula, certo? Então, você elimina a vírgula. Pronto. Agora, vamos dividir. 3 algarismos, 3 algarismos. 255. Então, não dá. Então, pega 4 algarismos. Então, 425 dividido por 4. Então, aqui vai dar 25 por 4, aproximadamente 6. Então, fica 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Vai 3. 2 vezes 6, 12. 3, 15. Para 15, nada. Certo? Vai 1. 6 vezes 4, 24. Tem 25. Para 25, nada. Aí, lembre, você tem 2 zeros. Então, você abaixa 2 zeros, gera 2 zeros aqui. Então, na realidade, o total representa o quê? 600 pessoas nessa fábrica. Ele pergunta, o total de empregados? Resposta, 600 maneiras. Então, vamos ver uma outra maneira para resolver, que nós poderíamos ter resolvido, certo? Então, você poderia também ter usado, certo? A regrazinha, nós usamos a regra de 3, mas você podia ter feito de outra maneira. Vamos mostrar a você a questão número 4, interessante, há maneiras diferentes de se resolver. Eu estou resolvendo por regra de 3, posso resolver por equações e tudo mais. Então, vamos ver o que diz a questão de número 4. Ok? A questão número 4 diz assim: ao comprar uma mercadoria, obtive um desconto de 8% sobre o preço marcado na etiqueta. Se paguei 690 pela mercadoria, qual o preço original dessa mercadoria? Então, lembre, tá certo? Quando você fala no todo, não esqueça, você está falando em 100%. Então, lembre, a mercadoria é 100%. Menos o desconto. O desconto foi de 8%. Então, na realidade, você pagou 92% dessa mercadoria. Certo? Lembre, você tinha 100%. Tirou 8%, que foi o desconto, então 92%. Então, implica que 92, regrazinha de 3. Então, regrazinha de 3. Lembre disso, regrazinha de 3, que diz, ora, 92% é, na realidade, quanto? 690. 100% é o preço da mercadoria que eu chamei de X. Pronto. Então, se livra do percentual, 92 está para 100, assim como 690 está para X. Então, nós podemos simplificar aqui, continhas, simples contas, tá certo? Então, nós temos, certo? Então, vamos lá. Então, multiplicando, em cruz, 92x é igual a 690 vezes 100. Então, acrescenta 2 zeros. Então, x vai ser 690, certo? 69.000 dividido por 92. Não temos problema de números decimais, certo? Divisão normal. Então, aqui nós vamos começar a brincadeira. Então, 69 não dá, então separa 3. Então, dá 7. 2 vezes 7, 14. Para 26, vai 2. 9 vezes 7, 63. E 2, 65. Então, deu 4. Abaixo um 0. Tá certo? Temos 460
60, tá certo? Então aqui vamos ter 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. 5 vezes 9, 45 e 1, 46 para 46, nada. Abaixo um zero, então um zero aqui. Então, na realidade, o que nós temos aqui é 750. Pronto. Esse é o preço do nosso, tá certo? Nosso objeto, tá certo? A nossa mercadoria. Tá certo? Ora, passivo, como é que eu resolveria de uma outra maneira essa questão? Deixa eu te mostrar como é que eu resolveria de outra maneira essa questão, certo? Então, vamos lá aqui. Então, eu tenho 100%, tirei o desconto 8%. Então, dá 92%. Pronto. Então, na realidade, eu vou pagar 92% dessa mercadoria. Então, implica isso. 92% do preço da mercadoria é 690. Então, 92% do preço da mercadoria é 690. Então, certo? É 690. Então, na equaçãozinha, 92 está para 100, né? 92 sobre 100, vezes o preço da mercadoria, isso é igual a 690. Então, 92P é igual a 690 multiplicando por 100. Então, dá 69 mil. Então, na realidade, o preço da mercadoria é 69 mil dividido por 92. Ok? Então, simplificando, fazendo as continhas que nós já fizemos, isso aqui dá R$ 750. Então, lembre, tá certo? Não esqueça esse detalhe. Quando você tem, tá certo? Olhe bem, preste bem atenção, como diz, olhe nos meus olhos. Quando você tem desconto, você tem que tirar de 100. Lembre, se tem uma promoção, ali o preço do objeto é tanto, eu dou um desconto de 20%. Lembre, você só vai pagar 80%, porque de 100 você tira 20, então você fica com 80%. Mas vamos imaginar que você, uma ideia de reajuste, você tem a mercadoria, mas se você pagar no cartão, o cara está dando 20%, você aumenta 20%, aumenta 5%, aumenta 10%. Então lembre, você tem o preço da mercadoria. Se vai aumentar 10%, então você vai pagar, na realidade, 100 mais 10. Então você vai pagar 110%. Se por acaso, Pacífico, eu tiver um desconto de 5%, lembre, você tem 100, tirou o desconto, aí você tem o quê? Tirou o desconto de 5%, então paga 95%. Então lembre, todo referencial é 100. Se for reajuste, soma com 100. Se for desconto, tira de 100. Então, não esqueça. Vamos pensar um pouco a questão de número 5, ok? Pense um pouco. Não esqueça, vamos exercitar todo momento, toda hora, ok? Então, ficamos por aqui.